Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está me assistindo. Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora da Escola Arte SEB, tá, de Imperatriz Maranhão, e a gente preparou esse material com todo carinho para vocês. Que bom que existe a tecnologia, porque agora a gente consegue se comunicar diante de uma situação como essa, né, desse distanciamento social, desse isolamento social. Eu preparei para vocês, pessoal do 7º ano, ok? Uma revisão de geografia, porque faz tempo que a gente não se vê. Então, essa primeira aula eu queria destinar somente para uma revisão básica, tá? Então, você pode acompanhar aí, turma do 7º ano, o módulo 3, caderno 1, para a gente poder dar continuidade, tá ok? Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, dentro daquilo que a gente trabalhou, tá bom? Nós vimos aí a questão da economia rural, tá? A gente viu a questão dos solos. E eu coloquei aqui no slide para vocês, que vocês estão aí acompanhando, as camadas dos solos. E claro, coloquei de forma bem objetiva o que é necessariamente aí o solo, como que a gente define o solo, né? Qual o conceito e o que engloba isso tudo. Então, gostaria de ler com vocês podem estar acompanhando comigo, ó. Solo é a camada superficial das terras imersas do planeta, com espessura que varia de alguns centímetros a alguns metros. O solo é constituído por partes sólidas, líquidas e gasosas. Pessoal, é o seguinte, entendam uma coisa, o solo, ele só é considerado, né, ele só leva esse nome de solo, porque ele é a parte emersa. E quando eu falo que é emersa, né, para quem não conseguiu entender aí, a gente está falando do 7º ano, o que é a parte emersa? É aquela que está acima do nível do mar, tá ok? Então esse solo que eu estou pisando agora nesta sala, tá, gravando essa aula diretamente para você, com todo o cuidado, né, com toda a delicadeza que a gente tem aqui na Escola Arte SEB, este solo é um solo emerso, tá? Ele está acima do nível do mar. E claro, ele tem, né, algumas das suas características, tanto partes sólidas, líquidas, como também gasosas. E aí na imagem vocês podem acompanhar, por exemplo, o humus, né? O humus é essa parte superior, tá? Essa primeira camada que a gente encontra. E se você lembra bem da nossa aula presencial em sala, você vai lembrar que o humus é aquela camada onde tem maior quantidade de matéria orgânica, tá? Lembra onde as minhoquinhas ficam, onde existe ali também uma grande quantidade de bactérias, de insetos, tá? De restos de árvores, de restos de folhas. Então tem uma camada muito rica e muito boa, tá? Para as plantas, tá? É necessário que haja essa camada. Gente, e como é que os solos se originam, né? Lembrando aqui aquilo que a gente já trabalhou em sala de aula. Os solos, eles se originam pelo intemperismo, que permite a decomposição das rochas. E esse nome é um termo, né? Esse termo intemperismo, decomposição, você provavelmente já sabe o que é, mas o intemperismo, ele é esse processo natural que altera o relevo. Professora, o que é relevo? Gente, lembra que relevo é essa superfície, tá? Da Terra. Então a gente tem, por exemplo, o relevo que é uma depressão, tá? A gente tem um relevo que ele é considerado um planalto, uma planície. Lembrou aí dos conceitos que a gente já trabalhou também em sala de aula? Então, todo solo ele passa por esse processo de decomposição ocasionado pelo intemperismo. O intemperismo, gente, é uma ação totalmente natural, um processo totalmente natural, que ele é ocasionado pela chuva, pela água, pelos seres humanos, tá? Então, o que acontece? O solo ele entra em processo de apodrecimento, tá? Devido à quantidade de água, devido ao calor, à temperatura, isso tudo influencia para que a gente tenha o solo que nós temos, tá? Dependendo de qual área que a gente está analisando. E aí eu trouxe para vocês alguns tipos de intemperismo. Nós temos o biológico, tá ok? Que nada mais é que a ação dos seres vivos, como as bactérias. As bactérias, elas também influenciam na formação do solo. Olha que legal. A gente pensa que não, né? A gente pensa que elas estão ali
simplesmente lá no seu nicho, lá aposta, sei lá, como algo só natural, que não tem uma influência nenhuma, mas a gente sabe que na natureza tudo é um ciclo, tudo influencia, tá? Inclusive a ação do ser humano, tá ok? E nós temos também outro tipo de intemperismo, que é o físico, que nada mais é que a fragmentação ou fissura das rochas. Gente, olha a diferença aí. Tá vendo essa imagem que eu trouxe para você agora? Essa imagem desse solo rachado, né? Quando você vê essa imagem, o que você pensa? Né? Você pensa provavelmente que foi uma região que tinha uma quantidade de água considerável, tá? Que é um solo argiloso, provavelmente é um solo argiloso, a gente não está pegando nele, a gente não está fazendo teste nele agora, mas a gente consegue visualizar que provavelmente é um solo argiloso, que havia uma quantidade de água significativa. Esse solo, né, ele ficou exposto a uma temperatura muito grande, a um calor considerável, a água provavelmente evaporou, tá? E ele entrou em um processo de intemperismo físico, ou seja, ele começa a se fragmentar, e aí essas fissuras elas vão ficando cada vez maiores, tá bom? Outro processo, gente, é o químico, tá? Que ele também, coloquei aí uma descrição básica para você, ele é oriundo das diferenças de pressão e temperatura das rochas. Veja que nós temos 3 tipos de intemperismo: o biológico, o físico e o químico, tá? Cada um influencia de uma forma diferente nessa rocha, na formação dessa rocha, tá ok? E o químico, ele é o seguinte: quando você observa, ele nada mais é que uma continuidade do físico, tá? Então, o intemperismo físico, ele vai quebrando, vai fragmentando. Essa rocha quebrada, fragmentada, ela entra em contato com o solo, tá? Ou então com outra rocha que estivesse ali naquela área. O que acontece? Acontece, gente, um contato e pode influenciar com a água, com a chuva, com o vento, tá? E gerar aí o que a gente chama de um processo químico, tá ok? Ainda dando continuidade, nós também temos aqui o humus, tá? Você está acompanhando aí tanto na sua tela, de uma forma bem grande, né? Bem visível, a gente também colocou aqui atrás para você acompanhar também. E o humus é aquilo que eu já comecei falando no início da aula, aquela primeira camada, onde tem uma concentração muito bacana de matéria orgânica. Professora, eu não lembro mais o que é matéria orgânica. Gente, matéria orgânica é tudo aquilo que nós temos como resultado, tá, de decomposição natural. Animais mortos, nós temos folhas, nós temos galhos, tá ok? O que mais que tem aí de matéria orgânica? Vamos lá, ver se você lembra. O que? Não deu para ouvir, mas me manda uma mensagem, tá? Depois para a gente poder dialogar sobre essa aula. Matéria orgânica em decomposição, ou seja, restos de seres vivos, galhos, folhas, esterco, carcaças de animais, etc., formando uma espécie de adubo natural. Gente, é perfeito, né? É perfeita a natureza, como é que ela foi feita. Como é que ela consegue, né, manter essa manutenção. Olha que legal, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né, Lavoisier? E dando continuidade, pessoal, o humus, que é esse fertilizante natural, ele também pode ser adquirido de outra forma, através da compostagem. Alunos do 7º ano, a professora Isadora Barreto passou em sala de aula um trabalhinho, né? Lembra que eu pedi para você fazer uma pesquisa sobre o que era compostagem, mostrei um vídeo para vocês como é que faz, ensinei como é que se faz uma composteira caseira, dá para fazer em casa. Olha que legal, você que está aí em casa agora, que sobrar um tempinho, né? Que a gente o que está tendo é tempo, né? Ultimamente, então dá até para fazer uma composteira caseira. Olha como seria legal fazer uma plantaçãozinha em casa, se você tiver um quintal, algo que você possa passar o tempo, e uma forma que você possa aprender e trazer essa experiência depois também para a sala de aula, quando a gente voltar para o presencial, tá? E compostagem, então, gente, é um fertilizante que imita aí o humus. O humus, ele é natural, a natureza que em si prepara. A compostagem é um fertilizante que o ser humano prepara.
Olha que legal, com restos de comida, com restos de cascas, né, com restos de frutas, com dejetos de animais, que é o esterco também, tá? Com palhas, enfim, tá tudo aí. Eu coloquei até uma imagem embaixo que você pode visualizar agora, de uma pessoa, né, colocando ali os restos e formando a compostagem. Essa compostagem ela é colocada em um local e a pessoa ela tem que fazer rotineiramente a umidificação. Então tem que colocar água, jogar água, né? Tem que estar ao sol para ter todo um processo, né? E também pode inserir minhocas, que elas vão ajudar nesse processo de compostagem. Tá ok, pessoal? Dando continuidade ainda na nossa aula, nós temos o bom uso do solo. Lembre que a gente está revisando o módulo 7, tá? O módulo 3 do caderno 1, tá? Do caderno 1 do livro do 7º ano. Então, assim, eu trouxe para vocês uma imagem. Essa imagem também ela pode ser encontrada no material de vocês. O slide todo foi preparado com base no livro ângulo, tá? No livro de vocês, onde vocês possam acompanhar. Tá vendo esse terreno, como ele é um quê? Ele é um aclive, né? Ele sobe e há uma plantação nele. O que é o bom uso do solo? O bom uso do solo, pessoal, é o uso de técnicas que favorecem a agricultura. A agricultura ou agropecuária, enfim, o agropecuária, né? Tanto a agricultura como a pecuária. O bom uso do solo, ele utiliza técnicas que não vão degradar tanto o solo. O solo, naturalmente, ele vai passar por um processo de degradação, tá? Tanto com o intemperismo ocasionado pela chuva, pelo sol, né, pela temperatura da área, mas também pelo ser humano e principalmente pelo ser humano. Lembra que eu falei também para vocês que, infelizmente, o Brasil lidera em desmatamento? Olha aí, né? Que uso que a gente faz no solo, que uso é esse que a gente faz da natureza e dessa diversidade que a gente tem enorme, né, no Brasil. Então, eu trouxe para vocês uma imagem desse processo de escadaria. Se vocês observarem, pessoal, nessas escadinhas, nesses degraus, a plantação, tá? Se eu não me engano, uma plantação de arroz. Por que foi feita essa escadaria? Para que ela aproveitasse melhor a chuva. Olha que legal, massa, né? Para aproveitar melhor a chuva, porque a chuva, ela degrada o solo, tá? Dependendo de como o solo se encontra, se ele tem uma vegetação espessa ou ele não tem, a gente consegue entender que ele degrada, tá? Há uma degradação maior ou menor, de menor proporção, dependendo se ele está limpo, totalmente sem vegetação ou com vegetação, tá? Então, a gente tem a curva de nível, que é esse processo, que você aproveita a chuva, tá? Você consegue conter mais a chuva, e assim você também impede que esse solo ele seja lavado. Outro processo, tá? Também que é uma característica de bom uso do solo, é a rotação de cultura, tá? A rotação de cultura, pessoal, ela leva em consideração que há um descanso tanto de 1 ano ou de 2 anos de uma determinada área. Então o cara planta aqui o milho, certo? No outro pedacinho ele coloca lá o feijão, a soja. No outra área ali ele coloca o gado, entende? Essa rotação de cultura a gente consegue observar principalmente em pequenos agricultores, com pequenos agricultores, tá? E ela também faz bem para o uso, ela também é um bom uso do solo, porque você deixa uma área em descanso. Lembra que a gente tem tanto micro como macronutrientes, e eles, pessoal, não se renovam assim não, tá? Eles não se renovam com essa facilidade, não. Então, ou você coloca um fertilizante natural como a compostagem, que é excelente, tá? Ou você faz esse processo aí de descanso, você ajuda na formação do solo, tá? Beleza? Pessoal, a nossa aula encerra aqui, tá? Com muito carinho, eu quero dar um tchau para vocês. E a gente se vê na próxima. Aguarde a nossa live e acompanhe tudo pela Agenda Edu. Um beijo e eu espero ver vocês em breve presencialmente. Tchau!